A 26 de junho de 1848, eclodiu em Recife, cidade de Pernambuco, Brasil, uma insurreição, uma revolução que ficou conhecida por Revolução Praiana. Ficou conhecida por Revolução Praiana porque era uma insurreição alimentada pelo Partido Liberal ou por um partido novo, cujos defensores tinham um jornal chamado Diário Novo que se situava na Rua da Praia, em Recife. Essa revolução que abortou, mas ela tinha várias reivindicações que viriam a refletir-se na história de Angola. Quais eram? Em primeiro lugar, é preciso ver que estamos naquilo que os brasileiros chamam o segundo reinado, portanto, o reinado de Dom Pedro II, do imperador Dom Pedro II. Insurgem-se, portanto, estes revoltosos, estes pernambucanos, contra o predomínio do latifúndio, nomeadamente da família Cavalcanti, contra a marginalização do pequeno agricultor, contra o poder moderador do imperador, entre outras exigências, mas uma coisa que nos interessa aqui particularmente, insurgia-se contra o monopólio do comércio por parte dos portugueses, por parte, se não de todos os comerciantes portugueses, uma parte dos comerciantes portugueses. Portanto, o Brasil já estava independente desde 1822 e estamos em 1848, mas os comerciantes de Pernambuco, pelo menos uma grande parte deles que controlavam os preços, provocando por vezes até inflação, eram portugueses, consideravam-se portugueses. Bom, esta revolução estendeu-se ao longo dos anos, não só de 1848, como no ano seguinte, 1849. A repressão a essa revolução veio a dar-se no início de 1850, portanto ela está perfeitamente documentada, pode ler, pode consultar ou ler, ou também ver vídeos no YouTube sobre a Revolução Praieira. Mas a verdade é que a perseguição aos portugueses, portanto, como eu digo, os revoltados foram presos, mais tarde seriam absolvidos, isso é outra história, mas pronto, a revolução foi reprimida. No entanto, tal não obstou a que quer os portugueses de Pernambuco e mesmo portugueses de outras cidades do Brasil não continuassem a ser doravante perseguidos e a sentirem-se verdadeiramente incomodados. Ora, ainda no próprio ano de 1849, há um conjunto de portugueses de Pernambuco, há um conjunto de portugueses do Recife que, sentindo-se de facto incomodados, sentindo de facto que não tinham condições de continuar a sua vida no Brasil, elaboram um projeto que enviam para Lisboa, que enviam para o governo de Lisboa, um projeto de colonização do sul de Angola. Vamos ver que projeto vem a ser esse. Essa solicitação, esse pedido que parte para Lisboa, vai no sentido de pedir ao governo português que apoie a ida de vários destes portugueses ou destes luso-brasileiros para o sul de Angola, muito concretamente para Moçambiques. Como sabemos, Moçambiques já existia, antigamente era a Angra do Negro, aliás, no requerimento que é redigido por esses portugueses ou luso-brasileiros ainda está o termo Angra do Negro. No entanto, Moçambiques já se chamava Moçambiques desde 1785, desde a expedição de Pinheiro Furtado durante o governo do Barão de Moçambiques, já o dissemos aqui, e tinha passado a ser um presídio, ou mais concretamente um porto de embarque, teoricamente de mercadorias e de salga de peixe. Eu estou convencido que era um porto clandestino de escravos, ainda que supervisionado por um abolicionista, que era Pedro Alexandrino da Cunha. Já falámos aqui no episódio relativo a Pedro Alexandrino da Cunha, ele vai aqui aparecer. É um episódio aqui do Lembra-te Angola que teve poucas visualizações, mas acho que vale a pena saber a história do governador Pedro Alexandrino da Cunha. Mais tarde seria governador. Em 1839, como já ouvimos, ele e o Tenente Garcia, eles desenvolvem este porto de Moçambiques. Ora então, portanto, estes portugueses redigem um requerimento ao governo de Lisboa solicitando autorização para que o governo português os apoie na ida para Moçambique, atravessando o Atlântico, e propõe criar no corredor que vai de Moçambique até às terras altas da Huila várias unidades, pelo menos 3 grandes unidades agrícolas, na exploração quer do açúcar,
portanto da cana sacarina, quer do algodão. Ora, vamos ver quem é o principal redator deste requerimento, que consegue o apoio de Lisboa com êxito e que também virá a ser o líder desta migração para Angola. Trata-se de Bernardino Freire de Abreu e Castro. Vai aparecer aí o seu único retrato que se conhece. Bernardino Freire de Abreu e Castro nasceu em 1809. Nasceu em Oliveira do Hospital, na Beira, em Portugal. E agora aqui, seguindo o percurso de Bernardino Freire de Abreu e Castro, nós vamos ter que nos reportar a um outro facto histórico. Também tem repercussões em Angola. Também há facto histórico à partida da história de Portugal, mas tem repercussões em Angola. Aliás, tudo o que eu falo aqui tem repercussões em Angola, mesmo que aparentemente eu não esteja a falar de Angola, ou mesmo que aparentemente eu não esteja a falar de angolanos. Que facto histórico é este? É aquele a que os muitos historiadores portugueses ainda hoje designam por um eufemismo, ainda hoje designam por guerras ou lutas liberais. Na verdade foi uma guerra civil portuguesa que devastou Portugal do Minho ao Algarve. Repito, teve consequências em Angola e isso há que aprofundar. Ora, e que decorreu, digamos que os anos mais quentes da Guerra Civil Portuguesa, a guerra entre liberais e absolutistas, entre os partidários de Dom Pedro IV de Portugal e I do Brasil e Dom Miguel, ela deu-se sobretudo nos anos de 1832 a 1834. Portanto, é em 1834, 25 de maio de 1834, que se dá a Convenção de Evremonte, que determina a saída de Dom Miguel de Portugal. Ora, o nosso amigo Bernardino Freire de Abreu e Castro, que participou nesta guerra e que esteve do lado dos absolutistas, portanto era um absolutista, um partidário de Dom Miguel, contra os liberais, ele vai ter, como tantos outros, que capitular, que ceder da Convenção de Evremonte no dia 25 de maio de 1834. Nos 5 anos que seguiram, até 1839, ainda participou em algumas conspirações no sentido de conseguir fazer Dom Miguel regressar a Portugal, mas a partir de 1839 ele sai definitivamente de Portugal. Vê que é impossível viver em Portugal. Aliás, há outras figuras de absolutistas que também nos interessam aqui particularmente. Há um deles que podemos falar nele, creio já ter falado a propósito de Cabinda ou do Tratado de Simulambuco, não sei já se falei aqui, no entanto já escrevi sobre ele muitas vezes, que é o Visconde de Santarém. Portanto, não podemos olhar para os absolutistas como se fossem vilões, e ainda por cima a esta distância de 200 anos, no fundo já. Mas, portanto, Bernardino Freire de Abreu e Castro, em 1839, segue para Pernambuco, no Brasil. Fixa-se em Pernambuco, fixa-se em Recife. Ora, e em Recife, ele é professor num colégio e escreve alguns livros. Pelo menos há 2 que nessa época ficam bastante conhecidos e que são publicados nesta década que ele lá vive. Ele vai acabar por viver no Brasil, portanto em Recife, entre 1839 e 1849. Ele publica um livro que é um romance, que é Nossa Senhora de Guararapes. Também já falámos aqui de Guararapes, não é? Aprendeu-se a liberdade, combatendo em Guararapes, entre flechas e tacapes, facas, fuzis e canhões. E também ainda uma história geral em 6 volumes. É assim então que no dia 23 de maio de 1839 sai de Pernambuco para Angola, ou seja, para desembarcar em Moçambique e com a finalidade de seguir para as terras altas da Huila, mas para atravessar o Atlântico, sai nesse dia, 23 de maio de 1849, uma barca levando a bordo cerca de 180 colonos, portanto 180 brasileiros ou 180 luso-brasileiros, e essa barca é escoltada por um brigue de guerra, o Brigue Douro. Mas o nome da barca é que é um nome bonito. O nome da barca é Tentativa Feliz. Até parece que o próprio nome da barca foi posto pelo Bernardino Freire de Abreu e Castro. Até parece que foi da autoria dele. Eles vão fazer uma tentativa feliz de colonização de Angola. Vamos ver se essa tentativa é tão feliz assim. Bernardino Freire de Abreu e Castro era poeta mesmo. Logo que ele desembarca em Moçambique, ele vai persistir durante anos. Nós não vamos ter
ter tempo de falar hoje aqui dele, mas possivelmente, muito mais dele, mas possivelmente falaremos noutros episódios. Ele vai persistir, mesmo com as muitas adversidades com que depara, ele vai persistir na ideia de que Moçambique é a Sintra da África. Sabemos bem que não é? Vai insistir também em chamar ao rio Bero, que fica a 1 légua de Moçambique, portanto a cerca de 5 km de Moçambique, e que até então era conhecido por aqueles, pelos europeus, não necessariamente pelos africanos, mas os europeus, nomeadamente portugueses, que já havia naquelas paragens, era conhecido pelo Rio das Mortes, mas Bernardino de Abreu e Castro vai chamar o Nilo angolano. Portanto, o nome da barca Tentativa Feliz até parece da autoria dele. Há que dizer ainda que, passado um ano, foram mais colonos ainda vindos de Pernambuco, vindos de Recife. Se nesse ano, 1849, como eu já disse, foram 180, em meados do ano seguinte iriam cerca de 470. Portanto, ao todo tínhamos, estou a fazer bem as contas, 610 colonos luso-brasileiros no sul de Angola. Sabemos que só 300, portanto, destes 610 ao todo, só 300 ficaram em Moçambique, os outros ficariam em Luanda. O certo é que naquele tempo, nestes anos de 1849, 1850, eles eram 1/4 da população branca de toda a Angola, ou de toda a já chamada província ultramarina de Angola. Porque sabemos que a população branca de Angola, até 1932, era sobretudo degradados. Também temos que desenvolver mais o degredo aqui. Ora bem, fica no ar então este homem da tentativa feliz, que é Bernardino Freire de Abreu e Castro, e vamos ver se essa tentativa foi ou não assim tão feliz. Imakama mani, ozi ya fo, bongongo mandi shala.